Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de informática. Nesta aula, ensinarei a vocês como salvar um arquivo. Lembrando que o que eu vou ensinar aqui para vocês é o mesmo procedimento que você vai utilizar na grande maioria dos programas utilizados para produção, porque é padrão, tá ok? Então veja, para abreviar a aula, eu já peguei esse arquivo aqui, peguei aqui do site materialparaconcurso.com.br, está aqui. É esse texto daqui que eu já coloquei aqui. Aí você fala, Felipe, mas por que você não ensina isso pra gente? Ensino, isso já está disponível no site, nas videoaulas sobre internet. É só acessar o site e ver como é que você faz para adquirir esta videoaula, ok? Lembrando também o seguinte, que o WordPad é um programa de texto nativo do Windows que está disponível no botão Iniciar, em Programas, Acessórios, o WordPad. Pois bem, depois que você digita o seu texto, para que você salve, é suficiente clicar em Arquivo, Salvar como, e na janela que vai se abrir, você tem que prestar atenção em duas coisas, tá? Primeira, é o local onde você está salvando. Observe aqui, ó, salvar em meus documentos. Aí você se pergunta, mas como é que ele botou para meus documentos? A pasta meus documentos, ela é uma pasta do sistema Windows. Ela já é criada automaticamente quando você instala o Windows em seu computador. E quando você vai salvar um arquivo, na grande maioria das vezes, a pasta meus documentos será automaticamente sugerida. Mas por que motivo ela é automaticamente sugerida na maioria dos casos? Para que o usuário concentre toda a sua produção em uma única pasta. Para quê? Para facilitar uma futura cópia de segurança de todos os arquivos, os famosos backups, tá ok? Mas é claro que se você quiser mudar o local, basta você clicar aqui na seta ao lado e escolher ou um dispositivo de armazenamento removível ou qualquer outro local dentro do seu computador. Para essa aula, eu vou deixar o arquivo salvo aqui mesmo. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é no nome do arquivo. O nome do arquivo tem que ter alguma relação com o texto. Como esse texto é uma entrevista com a senhora Mali de Maceió, Alagoas, então eu vou colocar aqui. Entrevista com a senhora Mali. Aí você se pergunta, o que é esse RTF aqui no final? Todo arquivo, conforme videoaula que nós temos disponível em nosso site também, tá? Todo arquivo tem uma extensão. Essa extensão daqui diz que tipo de arquivo ele é. Se é um arquivo de texto, se é um arquivo de imagem, se é um arquivo de vídeo. E arquivos .rtf, ou seja, Rich Text Format, significa texto rico em formato, são arquivos de texto que suportam formatação, ou seja, cor de letra e estilo, como aqui embaixo, ó, matéria publicada está em itálico e azul. Isso daí é texto rico em formato. Tá aqui, ó. Bom, definido o local e definido o nome, é suficiente apertar em salvar. Tá feito. Veja que o nome, depois que o arquivo é salvo, o nome do arquivo aparece na barra de título. Basta fechar. Como é que faz para salvar? Desculpem, como é que faz para abrir o arquivo? Para abrir o arquivo, é necessário, antes de mais nada, que você se lembre onde o arquivo foi salvo. Esse arquivo foi salvo dentro da pasta Meus Documentos. Como é uma pasta de fácil acesso, porque existe um ícone na área de trabalho,
É suficiente dar 2 cliques em meus documentos e aqui está o arquivo Entrevista com a Sra. Mali. Para abrir o arquivo, depois que você o encontra, dê 2 cliques e ele vai abrir. Aí aconteceu algo curioso. Você fala, Felipe, mas por que motivo ele abriu no Word, ao invés de abrir no WordPad? Você pode ter vários programas de texto instalados no seu computador, mas apenas um deles vai estar registrado como sendo o programa padrão para abrir arquivos, nesse caso arquivo de texto, né? Para abrir arquivos quando você der 2 cliques nele. Aí você fala, não existe uma outra maneira de escolher qual programa que eu quero? Claro, uma maneira muito simples é você clicar com o botão direito em cima do arquivo, vir na opção Abrir com e escolher qual programa que você quer. Aqui o WordPad. Vou clicar e ele abriu no WordPad. Tá aí. É simples desse jeito. Uma outra coisa interessante. Felipe, eu queria salvar esse arquivo como outro formato. Posso? Claro que pode. Para salvar um arquivo com outro formato, é só você clicar em Arquivo, clicar em Salvar como, e você pode não só alterar o tipo do arquivo, mas você também pode escolher outro local e outro nome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o mesmo local, vou deixar o mesmo nome do arquivo, mas aqui nessa janela, nessa opção salvar como tipo, ao invés de salvar como RTF, eu vou clicar aqui e vou botar como documento de texto. Observe que a extensão do arquivo já mudou de RTF para TXT. Feito isso, vou apertar em salvar e aqui ele está dizendo, ó, você está prestes a salvar o documento formato somente texto, o que removerá toda a formatação, ou seja, a cor e o estilo das letras. Tem certeza? Sim. Pronto. Feito isso, agora eu vou fechar aqui e vou abrir aqui esse. Ó. Observe que já está até com um formato diferente. Vou dar 2 cliques e ó, observe que ele já abriu no bloco de notas, porque o bloco de notas é o programa que está registrado no sistema para abrir arquivos no formato TXT. Observe que toda a formatação foi perdida, né? Porque arquivos.txt não suportam armazenar texto que tenha formatação. Tá aí, agora eu tenho aqui 2 arquivos. E se eu quiser salvar em outro local? Eu posso? Claro. Basta clicar. Uma das maneiras, né? É você clicando em arquivo, clicar em salvar como de novo. E tá aqui, ó, meus documentos. Eu não quero salvar em meus documentos. Tudo bem, vamos clicar aqui e vamos salvar isto, por exemplo, na área de trabalho, que é chamada desktop. Cliquei aqui, o nome eu vou deixar o mesmo e vou apertar em salvar. Tá feito. Vamos ver? Tá aqui, ó, entrevista com a Sra. Mali. É claro que eu não precisaria salvar o arquivo para ele vir aqui. Bastaria eu executar os procedimentos de transferência de arquivo, aula que está disponível em nosso site materialparaconcurso.com.br. E com isso terminamos mais um módulo do nosso curso. Acesse nosso site para pegar as outras aulas e a nossa loja online, onde temos um excelente material para estudo. Até mais!